Não sai do armário. É muito lindo e muito fácil a gente romantizar na internet a saída do armário de outras pessoas, as pessoas se assumindo e sendo incrível ou sendo libertador. Mas nem sempre é assim, essa não é a realidade de todo mundo no Brasil. Se alguém tá te pressionando pra fazer isso, não faça. Não saia do armário. É muito lindo. Como ela diz, é muito fácil as pessoas olharem para você e dizer: saia do armário e seja feliz. Só que a pergunta que você deva se fazer é: será que essas pessoas que estão falando para você sair do armário, elas vão te ajudar e elas vão te explicar as dificuldades que você vai ter na sua vida homoafetiva? Primeiro, como ela bem diz ali, se você se entende homossexual e você quer viver sua vida homoafetiva, ok. Mas o que ela alega é que se você pode ter algum problema com isso em relação à sua família ou quaisquer pessoas, guarde para você. Porque, na verdade, aos 18 anos, a gente tem a liberdade da gente viver a nossa vida e seguir as nossas convicções ou filosofia de vida. Então, se você tem menos de 18 anos, eu vou te dar uma dica. Primeiro, espere chegar aos seus 18 anos, como bem a moça diz, porque aí você pode trabalhar e pode viver a sua vida. Caso contrário, você pode ter sérias dificuldades com seus pais. Provavelmente ele pode sim aceitar, porque independente das escolhas do filho, todo pai deve amar o seu filho, independente de quais sejam as convicções religiosas, filosóficas, o que o filho escolha para a vida dele, né? Porém, se você ainda tem menos de 18 anos, você ainda vai estar debaixo da casa do seu pai. E se você recebe mesada do seu pai, provavelmente ele não vai financiar, né, as suas noitadas no mundo LGBT. Então você praticamente vai precisar trabalhar para ter a sua independência. Mas vamos lá. Falando de uma questão. Se as pessoas falam que você tem que sair do armário e ser feliz, o que é felicidade? Felicidade é tentar compreender qual seja a minha identidade ou até mesmo sexualidade. Eu vi na escola recentemente uma mocinha que devia ter uns 13 anos, que a outra amiguinha chegou lá e falou assim: você é o quê? Ela falou: eu sou o quê, o quê? O que você é, sexualmente falando? Ah, eu sou mulher. Não, mas você é hétero? Sim, sou hétero. E como que você é hétero? Você já experimentou outra mulher? Ela falou: não, eu não gosto. E como que você sabe que não gosta se você não experimentou? E sabe qual é a problemática disso? É que uma criança dos seus 7 anos, ao pelo menos seus 14 anos, é quando ela está formando a sua identidade, ela está conhecendo mais ou menos aquilo que ela gosta ou quer fazer. E muitas vezes você é oprimido a viver uma situação na qual você nem gosta, mas por pressão dos seus amigos você acaba vivendo. Então você vê que essa jovem já teve uma certa pressão psicológica, que ela tinha que experimentar outra mulher para saber qual seria a sua sexualidade. Então, muitas vezes, sofremos pressões psicológicas pelas pessoas, seja em relação à nossa sexualidade, seja em qualquer outro motivo da nossa vida. Eu mesmo, quando era mais jovem, as pessoas me zoavam muito. Ah, você é gay, tem jeito de ser viado ou qualquer outra coisa. Mas espera aí, pelo fato da pessoa ter talvez um jeito, que isso não caracteriza identidade na pessoa ou sexualidade, então pelo fato de um homem talvez falar um pouco manso, ou por uma criança que, não sei, tem um jeito meio delicado, será que não é um preconceito a gente impulsionar a cabeça desse ser e dizer que ele é homossexual, ou que ele é trans, ou que eu não sei qualquer outro gênero ele possa ser? Porque eu sofrendo essas críticas, que nem eu entendi o que era ser gay na época, eu sofri um abuso aos 11 anos de idade. Né? Um homem mais velho me tocou 2 vezes no meu órgão genital, numa piscina, né? E aquilo me deixou muito frustrado. Eu lembro que eu saí da piscina com medo, que é um desconhecido, sentei na cadeira, fiquei muito frustrado, com medo de entrar dentro da piscina. E fiquei com medo de falar para os meus pais, achando que meu pai poderia brigar com a minha mãe, porque não estava me observando naquele momento. E aí foi no tempo que eu simplesmente estava consumindo pornografia, e pelo fato daquele homem ter me tocado, eu lembro que ficou muito na minha mente o toque que ele me fez, e aquilo acabou me gerando curiosidade. E, enfim, por causa disso e entre outros problemas e questões, eu acabei entrando na homossexualidade porque fui pego junto com um amigo conhecendo um lugar que era GLS e
minha família descobriu e eu tive uma hora do lado do meu pai para explicar para ele o que eu fui fazer lá. E simplesmente acabei falando que eu acho que era isso mesmo, né? Pelas circunstâncias do que eu estava vivendo. E ainda mais, qual é a problemática disso? Porque assim, quando eu me assumi homossexual, primeiro, que hoje houve um racha assim na minha família. Segundo, que minha convivência com os meus pais ficaram péssimas dentro de casa. Embora que eu amasse eles e me amassem. E aí eu acabei andando mais com os meus amigos, na boate, vivendo os rolês deles. Eu lembro que a gente ia muito para um luau, e lá eu comecei a beber, comecei a experimentar outras coisas, e comecei a me relacionar com outros rapazes pela primeira vez. E aí, quais foram as minhas possibilidades assumindo a homossexualidade? Bom, a primeira, como um pouquinho antes, já estava consumindo pornografia. Né? Eu queria sentir um prazer, né, em me relacionar com alguém e de alguma forma abafar aquela dependência ou aquela carência que eu sentia em querer ser amado ou ter um relacionamento sério com alguém. E aí, jovem, por causa da pornografia, por eu ser muito jovem e almejar algo que eu ainda não poderia ter, então a depressão e a crise de ansiedade pode ser por algo que eu ainda não tenho, que eu almejo, ou pode ser por algo mal resolvido do meu passado, problema mal resolvido com a minha família. Então eu comecei a ter problemas de crise de ansiedade e depressão na época, logo quando eu me assumi como homossexual. E aí, conhecendo o mundo gay, fui numa praça GLS, na época, muitos rapazes, né, muitas meninas com meninas, e achei aquilo da hora. Só que com o tempo eu comecei a perceber que existiam grupos e grupos, né? Então eu comecei a querer me encaixar ali e vi uma certa dificuldade e comecei a me interessar por certos rapazes na época e eu não tinha esse retorno, me gerando uma certa frustração porque meu coração ali ainda era puro, no sentido que não, vou conhecer um cara legal, vou casar e vou viver um romance e vou ser feliz. Só que a realidade não foi essa. Na verdade, eu fui muito machucado e muito pisado e muito até ignorado por eu ter esses atributos de pensamentos em relação a relacionamento com outros rapazes. Então, por ser muito machucado, eu preferi tirar esses atributos e cair na noitada. E tem um lema que nos diz que um dia aquele que foi abusado, ele pode se tornar abusador. Muito dia que aquele foi ignorado, um dia ele pode ignorar as pessoas. Um dia muito aquele que talvez foi feio, ele vai se melhorar, vai ficar bonitão, mas vai querer esnobar as pessoas porque agora era o momento dele. Então você entende que muitas vezes não vale a pena você entrar e cair na noitada e conhecer várias pessoas, beijar várias pessoas, beber todas, usar coisas ilícitas, ter as maiores experiências sexuais com outras pessoas, que é basicamente isso que a noitada do mundo gay vai te oferecer. Só que aí você precisa ter cuidado com algumas questões. Primeiro, que nem todo mundo é legal que vai se apresentar a você como uma pessoa legal. Além de pessoas que só vão querer te usar sexualmente como um objeto sexual para satisfazer o narcisismo dessa pessoa. E isso é muito perigoso para os rapazes ou moças que estão começando a sua vida, muitas vezes com pensamentos verdadeiros em relação a querer viver na homoafetividade, mas dificilmente encontrará isso lá. Não digo que talvez seja impossível, mas em meus 12 anos que eu vivi na homoafetividade, e por muitos amigos ou pessoas que eu conheço, que eu convivi em todos esses anos, eu nunca vi um relacionamento verdadeiro ou de princípios, que um realmente respeite o outro e viva o seu relacionamento, o seu casamento. Em todos que eu conheci, pelo menos tinha relacionamento aberto, ou relacionamento a 3, ou até mais. Então, cuidado com as pessoas que você vai conhecer nas boates, nas redes sociais, nos aplicativos, né? Porque, infelizmente, existem doenças sexualmente transmissíveis e que, claro, existe também no mundo heterossexual e isso é um alerta até para você também que seja hétero. Cuidado com as pessoas que você se relaciona. Embora que você use preservativo, existem possibilidades e situações que pessoas acabam contraindo e ainda mais. Pessoas que fazem questão de furar
e de passado. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas coisas que quando eu era jovem, adolescente, que eu achava e tinha convicção que eu iria viver, que eu gostava e almejava e que seria o meu sonho, hoje não é mais o meu sonho. Um dia eu entrei, vivi a homoafetividade, vivi. Mas chegou um tempo da minha vida, depois que tive um encontro com Jesus e minha vida mudou literalmente da água para o vinho, e ele me fez acordar simplesmente que eu poderia viver minha heterossexualidade, constituir família e seguir feliz em frente. E hoje eu vivi, e tem muitos anos já que eu não vivo mais a homoafetividade. Então, quando eu era jovem, eu era crente que era isso que eu queria para minha vida, e hoje já não é mais. E não isso só comigo, mas com outros rapazes. Eu tenho amigos que fizeram a transição de gênero, que removeram o seu órgão sexual masculino e que, um tempo depois, ele acabou se convertendo, conhecendo a Cristo e Deus falando ao coração dele em quem ele era verdadeiramente, em sua identidade como homem, da forma que Deus o fez. E ele se arrependeu, e hoje vive a sua vida como homem, só que infelizmente sem seu órgão mais masculino. Entre outros rapazes e amigos que eu tenho, que um já foi travesti, fazia prostituição e hoje não é mais. Hoje é casado e tem uma filha, e não vive mais essa conduta. Então esse vídeo aqui literalmente é para você, ou para que te incentivam a sair do armário, que você reflita, que você não precisa simplesmente sair do armário e sair com toda a sua ansiedade a querer viver todo o profundo do mundo homoafetivo, porque possa ser que lá na frente você se arrependa, por quais sejam os motivos. Então, seriam situações que eu gostaria que alguém tivesse falado para mim no momento que eu pensei em entrar na homossexualidade. Então, cuidado. Esse vídeo aqui não tem um cunho que vocês têm que deixar de ser ou não ser ou o que seja. Mas, na verdade, esse vídeo é um alerta. Um alerta a você refletir sobre as suas escolhas. Tá, mas você vai dizer, mas ser homossexual não é uma escolha. Olha, eu posso dizer a mesma coisa. Não foi uma escolha para mim ter sofrido abuso sexual, ter se aprofundado em pornografia e ter me jogado na homoafetividade. Foram circunstâncias da minha vida. Mas chegou um momento da minha vida que eu entendi e reconheci que esse não era um estilo de vida bom para mim. E nesse momento eu escolhi mudar. E existe sim. O problema é você entender e reconhecer que você quer fazer esse tipo de mudança na sua vida. Então tem esse vídeo como um alerta. Não se impulsione, não saia do armário por causa das pessoas. Saia ou viva aquilo que realmente